A gente precisa bater um papo sobre a stack de IA no .NET. Tem alguns pontos aqui muito importantes para passar para vocês, algumas atualizações boas e principalmente algumas preocupações que eu tenho aí para o futuro de Microsoft Agent Framework e várias outras coisas aí que vem acontecendo com IA dentro do .NET. Então fica comigo nesse vídeo, porque esse recado é muito importante. Mas claro, antes de começar, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal. Se você não é inscrito, também não esquece de ativar o sininho aqui para receber todas as notificações. O YouTube não vem notificando nossos inscritos dos nossos conteúdos. A gente publica muito conteúdo, mas de fato é para vocês ficarem aí bem atualizados. Se você quer receber esse conteúdo também por e-mail, tem a nossa newsletter, você pode assinar, o link está aqui na descrição, vai receber todos os artigos, todo o conteúdo novo que a gente publica direto no seu e-mail. E claro, se você quiser expandir seu networking aí, conversar comigo e com outros alunos, tem o nosso grupo no WhatsApp, agora a maior comunidade .NET do Brasil, também está presente lá no WhatsApp e tem sido uma experiência sensacional. Espero você lá. E para fechar com chave de ouro, claro, se você quiser aprender .NET do começo ao fim, com uma metodologia única e exclusiva, com guia de estudo, te ensinando como, quando e onde estudar, quantas horas estudar por dia, com uma carreira com cursos com começo, meio e fim, tudo segmentado, tudo da forma correta. Você vai estudar .NET, claro, com a gente. A gente tem uma formação completa do .NET, tira dúvidas via WhatsApp, eventos online ao vivo exclusivo para alunos premium. E claro, mais 72 cursos na plataforma. Se você não quiser fazer só a formação do .NET, tem muito conteúdo para você. Então vem ser premium, eu tenho certeza que você vai gostar, assim como várias outras pessoas já estão com a gente há muito tempo e gostam muito do nosso conteúdo. Mas bora pro conteúdo então, né, pessoal? Aqui eu escrevi um artigo, né? Eu escrevi esse artigo aqui, ó, o novo .NET AI Stack. Esse artigo aqui ele é baseado em duas fontes, né? Um post do Jeremy Lickner, um vídeo que eles fizeram também, né? Um community stand-up falando sobre a stack de IA do .NET. Então, um resumo desses dois caras aí. E tem vários pontos pra gente entender e eu vou deixar minha opinião aqui também em cima de alguns outros pontos que eu acho que não estão tão legais assim da stack de IA do .NET, né? Eles até escreveram, trocaram o título do post, né? Saiu várias vezes esse mesmo post, né? Que é a nova stack de IA do .NET, depois eles mudaram, .NET AI Stack, colocaram várias coisas ali, mas em suma é a mesma, né? É contar um pouco do cenário aqui para vocês. O primeiro ponto é que a IA, ela tá num movimento muito acelerado. E a gente tem muita novidade de IA o tempo todo, então o tempo todo tá saindo itens de IA, modelos novos de IA, coisas novas para se fazer, tá? Eu entendo isso, entendo a dificuldade de manter as stacks atualizadas, mas eu acho que a Microsoft e o .NET, eles estão um passinho atrás. Eu acho que principalmente a Microsoft em relação a IA para dev, né, para o mundo de desenvolvimento. Enquanto a gente vê Cloud, por exemplo, com skills, né, eles lançaram o MCP há um tempo atrás, eles estão criando padrão de mercado, né, para a área de desenvolvimento. E na minha opinião, a Microsoft que deveria fazer isso, não o cloud, entendeu? Já que eles já é uma empresa de desenvolvimento, já tem o core desenvolvimento ali, né? Enfim, eu acho que perdeu um pouco o timing nessa questão. Ficou muito atrás de produto, de colocar IA em todo quanto é lugar. E acabou que perdeu um pouco o timing disso daí. Claro, tem, né, N outras coisas ali no Azure. Eu acho que o Azure AI Foundry é um excelente produto, talvez o melhor que a gente tenha no mercado em relação a stack de IA completa, mas aí a gente está falando mais de infraestrutura, de prover IA e não de fornecer SDK para a gente desenvolver, tá? E a gente tem ali basicamente alguns blocos que a gente chama de blocos fundamentais que a gente precisa qualquer SDK para interagir com a IA, que é a interação com o chatbot, que é o simples ali que a gente pode fazer através da API do OpenAI, através de SDKs oficiais. O outro ponto que eu vejo, que eles não falaram aqui e que eu acho fundamental, é a integração com o RAG, né, o Retrieval Augmented Generators. Eu já fiz uma live sobre RAG, tá aqui no canal, depois dei uma olhada ali com Postgres, né. Hoje o SQL Server já tem suporte a isso, eu vou falar depois do SQL Server também, é um outro vídeo, tá. Mas eu já falei sobre RAG aqui, sobre a importância do RAG, a importância de trazer dados para aumentar as informações de resposta ali dos nossos modelos, né. E a gente tem o RAG Sharp, que é uma ótima ferramenta, né, que é um ótimo pacote, mas que, né, não está aqui no bolo. Então a gente tem as LLMs, a integração ali, né? A gente tem o RAG e, claro, a gente tem o MCP. E daí, para o MCP, a gente tem um pacote oficial da Microsoft, né, para fazer essa integração com o MCP. E eles deram foco muito
para agents nos últimos meses, né, no último semestre ali. A gente tinha o Semantic Kernel que estava evoluindo de uma forma sensacional, achava uma SDK sensacional, e a gente tinha o AutoGen do outro lado, né, para trabalhar com workflows, com outros itens ali relacionados a agent. Eles decidiram juntar isso numa nova SDK chamada de Microsoft Agent Framework, né, o MAF, tá? Mas, como a gente sabe, ainda está em preview esse MAF aí. E o nome também, MAF, me remete muito mais a agente do que esses outros itens, né? Então, quem olhar assim vai falar, putz, isso daqui é para trabalhar com agent, eu só quero integrar com chat. Minha concepção, minha visão, tá? Mas vamos detalhar mais esses pontos. Então, assim, ó, o que a gente precisa, fundamental, trabalhar com LLM, RAG, MCP e agentes agora, né? Daqui para frente não tem como fugir disso, tá? Então, essa é a base aí, esses são os blocos fundamentais, pelo menos na minha opinião. Aí, o primeiro ponto que eles destacam aqui é porque que precisa ser estável, tá? E eu acho que para qualquer ferramenta, qualquer SDK que você está provendo, ela precisa ser estável. Não é uma questão só da IA, né? Eles estão, claro, justificando a questão da demora da entrega de alguns pacotes por conta da estabilidade. E eu concordo, eu prefiro que o pacote leve um tempo a mais para sair e saia consolidado do que saia uma coxa de retalho que a gente precisa ficar remendando depois. Então, tem novo modelo, tem a questão do multimodal, né, que é você poder submeter texto, imagem, áudio, tem mudança de chamada de ferramenta, que não é fácil. Então, a API do OpenAI muda a interface dela, né, muda a entrada, o contrato, tem que mudar, tem que manter o pacote atualizado. Então, não é fácil de se manter, né. Diferentes formatos de streaming de token, né, de diferentes tipos de resposta, né, de token, variação de protocolo de MCP, né, então também não é fácil, né? Cada um tem as suas integrações ali, orquestração. Então, entendo, são vários desafios que a gente tem aí em relação à stack, né? E qualquer stack tem isso, não acho que seja uma exclusividade aqui da Microsoft.NET, tá? Então, a proposta que eles têm não é esconder os SDKs nativos dos provedores, tá? Mas fornecer uma base consistente para que a gente possa começar rápido, para que a gente possa trocar, né, de OpenAI para Cloud, para Gemini, com o menor atrito possível. Então esse é um ponto muito importante. Gosto muito, né, do Extensions AI, né, que é esse pacote que eu vou falar já, e que estava presente no Semantic Kernel também, que é a possibilidade que a gente tem de chamar um chat e você ter uma abstração para aquele chat. Não importa se você está no OpenAI, se você está no Gemini, você consegue fazer isso. Inclusive, você consegue fazer em vários e comparar suas respostas, né? Fica algo muito legal. Outra coisa é aplicar observabilidade, tá? E governança também, claro, né? Mas governança acho que é um outro nível aqui ainda, né? Eu acho que aqui é pouco ainda nível de aplicação, acho que é maior a nível de infraestrutura. Mas a observabilidade, ela é extremamente importante, principalmente a integração com a Aspire, né? Que é a base da Microsoft aí, e com o OpenTelemetry, consequentemente, né? Porque o Aspire se baseia no OpenTelemetry. Então, por exemplo, um agente, quando a gente coloca um agente para rodar, a parte mais fácil é você fazer um agente rodar, tá? Escrever um código ali que vai ter um prompt para um agente, para ele entender o contexto, para ele executar alguma coisa, é relativamente fácil. Você monitorar esse agente e você fazer o processo de aprendizado para esse agente, né, o reinforcement learning, o aprendizado por reforço, dizer se ele está certo ou está errado, essa é a parte mais difícil. E aqui, isso aqui, sem observabilidade, ele não vai funcionar, tá? Então, se você simplesmente deixar o agente funcionando lá e não olhar o que ele está fazendo, qual decisão que ele está tomando, né, para onde ele está indo, obviamente, ele vai funcionar de qualquer jeito. Pode ser que ele acerte, mas pode ser que ele erre. Suporte multimodal e escalar cenários para agentes e workflows, né? Então, obviamente, a gente também quer poder ter workflows, né, fluxos completos aí. Acho que um agente sozinho não faz muita coisa. Quando você conecta vários agentes, é como se você tivesse um time trabalhando aí para você, tá? Então, concordo com tudo isso que eles disseram. Depois vocês podem ver o vídeo, né? Tá aqui no final, ó, deixei aqui no final a conversa que eles tiveram, né, o tópico que eles tiveram. E vocês podem tirar suas conclusões aqui dessa parte também. Então essa é mais uma intro aqui pra gente se situar, né? Mas, de novo, aqui pra mim tá chovendo no molhado, são coisas que a gente já quer em todas as stacks. Bom, aí pra não falar que eu tô só falando mal, né? Descendo a bota aqui. Esse é um cara que eu gosto muito, né? Que é o Microsoft Extensions AI, tá? Eu acho que essa é uma grande sacada a gente ter essa interface, né? Essa abstração aí. Ele consome as APIs, então a gente só se conecta ao MEA, né? Que é o MEI, que é o Microsoft Extensions AI,
e ele se conecta com o OpenAI, tá? Então tem vídeos aqui só falando sobre esse cara também, depois dá uma olhada, vale muito a pena. Então esse é um cara fantástico, tá? Então eu acredito que eles estão investindo bastante esforço nesse item aqui, que esse é o cara mais difícil de manter, ele que é a abstração aí pra gente, e os contratos com essas third parties, né, com essas empresas terceiras aí, OpenAI, Cloud, Gemini, entre N outras, né? Eles que vão trazendo complexidade aqui para cá, né? Então esse cara aqui tem que ter updates constantes aqui, né? O objetivo dele é trazer essa abstração, então eles colocam aí que a ideia é essa mesmo, mas eles já falam aí que não é possível padronizar tudo, tá? Então também concordo, tá? Então tem funcionalidade que é muito específica de um provedor, né? Se não me engano, a questão das skills dentro do cloud, por exemplo, eu tenho usado lá só, né? Não sei se nos outros tem, mas, por exemplo, é uma feature exclusiva do cloud. Não faz sentido trazer para o Extensions AI uma feature que só tem dentro do cloud, tá? Aí é um ponto que você tem que usar, por exemplo, sei lá, o Cloud Extension pro Microsoft.NET, né? Se tiver, tá bom? Então, eu concordo, há muito sentido nisso aqui, tá? Então, até apontou aqui que haverá cenários que tem que usar o SDK nativo, tá? Beleza? Eles falam também sobre os tipos de modais, né? Então, existem aí várias formas possíveis, tá? E eles suportam hoje já texto, imagem, áudio e voz, né? A saída também textual, saída com formatação como Markdown. Então, várias segmentações de streaming na resposta. Então, você consegue mandar tanto pedaços de streaming aí, quanto a resposta como um todo. Tá? Isso também pode variar aí de acordo com cada modelo, mas os principais estão cobertos aqui. Não sei se alguém usa algo diferente desses itens aqui, mas aí também é uma coisa mais pessoal de cada um, tá? Integração, né? Então já tem a integração, configuração de modelo, envio de prompt, né? Resposta, tudo. E esse cara aqui, para mim, é um cara que já está bem completo, né? Eu até comentei aqui um pouco do Ollama, que a gente usou nas lives que eu fiz aqui, onde eu mostrei o Extensions AI, e nos vídeos também, né? Eu usei uma IA local, utilizando o Ollama aí, que tem um bom suporte para o Extensions AI, né? Inclusive através do Ollama Sharp, tá? Então acho bacana. Esse é um cara que eu só tenho coisas positivas para falar, eu acho muito legal. Então vale muito a pena dar uma olhada, porque ele é a base de tudo ainda, tá? Então o Microsoft Extensions AI, ele existe. Se você não quiser usar o MAF, né, que é o próximo tópico aqui que a gente vai falar, você pode usar o Extensions AI e fazer sua integração no braço ali, né, nativa, né? Mas você não vai ter workflow, você não vai ter algumas outras coisas que a gente tem a nível de agente aqui, e infelizmente você não vai ter algumas outras coisas que a gente tinha, como o controle de kernels, né, como o plug mais fácil de diversos clientes ali, através do kernel, né, e que a gente tinha dentro do Semantic Kernel, tá bom? E aí esse é o tópico mais polêmico aqui, né, e o principal, tá? E, claro, antes de ir para esse tópico aqui, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar se você está comigo aqui até agora, se você concorda ou gosta das minhas opiniões aí, né? Se você não gosta também, deixa seu comentário aí, é muito bem-vindo. E, claro, vem ser primo aí no Balta, aprender Microsoft Agent Framework. Assim que sair, eu já estou com o material pronto ali, só preciso do go no go deles ali, né? Porque a gente fez um com Semantic Kernel, mas infelizmente o projeto acabou não indo para frente. E assim que tiver, né, no Day 0 aí a gente já traz, assim como a gente já traz novidades do .NET 11 aí, mantendo vocês sempre atualizados aí. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá, o Microsoft Agent Framework, tá? Então, ele representa uma abstração ainda maior aí, né, em relação ao Extensions AI, né? Então, ele não é só para modelos, ele cuida também da parte de agentes especializados, a coordenação entre esses agentes, que é uma parte difícil, workflow sequencial e workflow concorrente, né? Então, executar em sequência e executar de forma concorrente, né? E ele também cuida aqui da memória, né, desses itens. Então a gente conseguir passar a memória de um agente para outro, né, a gente conseguir fazer tudo isso que é parte do workflow ali também, tá? Além de integração com ambientes gerenciados aí, né? A gente ter observabilidade, a gente tem vários itens aí dos nossos agentes, tá? Por que isso exige mais do que um chat client pra gente, tá? Mas por que isso daqui exige mais do que um chat client pra gente, tá? Quando a gente fala do LLM, né, quando a gente fala de integração via chat, via prompt, é algo muito simples, você recebe um prompt, responde um prompt. Agora, quando a gente tem essa separação em agentes, cada agente com a sua responsabilidade, você tem a questão da orquestração, você tem a questão
de manter a memória, você tem a questão do agente saber o contexto que ele está, o que ele tem que fazer. Então não é algo tão simples quanto executar uma série de prompts ali para sua aplicação, tá? Você tem agente de pesquisa, você tem agente de escrita, você tem agente coordenador, tem agente para revisão, você tem agente para tudo quanto é coisa, tá? Então você consegue criar múltiplos agentes e de novo, né, como eu falei, criar um agente específico ali não é uma tarefa difícil, mais difícil é você coordenar eles, tá? Então, assim, ó, ele oferece, né, no papel aí, a coordenação por agente controlado, né, um agente principal que chama outro agente, tá? E a coordenação por workflow, tá? Então, você tem um fluxo ali, né, um pipeline mesmo, de agentes explícitos ali, tá? Cara, a ideia é muito boa, né? Na execução ainda faltam algumas coisas aí, ainda não tá completo, ainda tá num preview até a gravação desse vídeo, né? Espero que a gente tenha mais releases aí. Quando esse vídeo sai, a gente já tenha uma release final aí do MAF, porque é um negócio legal, né? Que vai unir Semantic Kernel, vai unir o AutoGen que a gente tinha anteriormente, tudo nesse novo framework. De novo, acredito que um nome como Microsoft AI SDK seria melhor do que Agent Framework. Acho que o Agent ali é mais para marketing do que para outras coisas, até porque a gente já está numa era de skills, né? Que onde Agents já está ficando ali, né, meio batido o nome, daqui a pouco esse nome vai passar e a gente vai ficar com o nome aí de agent para sempre, tá? Para mim não faz muito sentido. Talvez eu até mude esse nome no final, tá bom? Mas assim, a gente tem mais coisa para Python no momento, porque o Agent Framework vai suportar Python e C Sharp. Incrivelmente, a gente tem mais coisa para Python no momento do que para C Sharp em si, tá? Vamos aguardar o que eles têm de novidades aí para trazer para a gente nessa parte do Agent Framework, mas já adianto para vocês aí que no momento só nos resta aguardar, tá? Então, também estou ansioso aqui. Quando a gente tiver tudo isso aqui pronto, vai ser uma baita numa ferramenta. Junto ao Agent Framework, ao MAF, né, eles vão lançar também o DevUI. Tá, esse DevUI aqui, ele é um endpoint / DevUI, né, que você pode rodar assim que você rodar seu workflow de agents, e daí você consegue ver visualmente, né, igual você tem lá nos N8N da vida, você vê o fluxo na tela, né, a execução e tal. Acho isso super legal, é uma baita de um benefício legal você conseguir visualizar a execução dos seus flows, né, e principalmente se você conseguir inspecionar esses agentes, você conseguir ter um log ali do que eles receberam, do que eles executaram, se isso daqui for integrado com o .NET Aspire. Porém, tá, vou dar a minha sincera opinião aqui, cara. Esse aqui é o básico. Então o básico não está pronto ainda, tá? Então primeiro faz o básico, né? Vamos focar primeiro aqui, ó, no Agent Framework, em ter uma SDK boa. Depois a gente foca em tooling, em ferramenta, que é trazer essas outras ferramentas aqui. Tá? Então não adianta nada, esses dois aqui tá 50% pronto cada um, mas não tem 100% pronto de nada. Então, na minha humilde opinião aqui, eu acho que eles deviam focar mais nesse cara aqui primeiro, porque sem o MAF não tem DevUI. Então foca todos os esforços aqui, entrega uma SDK boa, entrega uma SDK com todo esse suporte que eles estão prometendo aqui, que vai ser sensacional. Depois trabalha na parte do tooling aqui, né? Nessa parte do DevUI, tá? E quem sabe jogar isso aqui até para dentro do Aspire já, e já deixar isso aqui como uma extensão do Aspire lá, e já joga o agent integrado já dentro do Aspire lá, e boa, entendeu? Então, já que é para a gente ver fluxo, execução, né? Ele vem como uma extensão do Aspire aí, ficaria bem legal. Mas enfim, não sou eu que decido, é só minha opinião em cima disso daqui, tá? Vocês são livres aí para deixar o comentário de vocês, me falar aí o que vocês acreditam que seja legal ou não. Outro eixo importante aqui é o .NET Aspire, claro, né, com o OpenTelemetry. Eu já falei para vocês isso aqui antes, né, e a gente tem esse controle de perguntas enviadas, chamada de ferramenta, resposta. Então a gente tem o log disso daqui, né, seguindo o OTel, né, o OpenTelemetry, que é o padrão que a gente tem de telemetria aí para medição de APIs, de apps, de tudo. Então faz total sentido isso aqui para mim. E eu acho isso aqui uma feature interessantíssima, tá? Eles já saírem com esse suporte aqui, tá? Então, acho que quando a gente fala de agentes aqui, essencial, tá? Mas volta a bater no ponto aqui que esse daqui é o arroz e feijão, tá? Então, se esse daqui não tiver pronto, não adianta ter também 50% pronto da integração com a Aspire ali, tá? Blazor Osmo, por exemplo, está recebendo integração, melhorando a integração dele com a Aspire, .NET 10 e .NET 11, pra vocês terem uma noção, entendeu?
Então eles focaram muito mais em ter a SDK funcionando e depois incluir coisas como telemetria e outros itens, né? Então, de novo, né, você tem que ter a base ali para que o resto possa funcionar, tá? Acho fantástico que a gente tenha isso, acho, né, de novo, essencial, bacana, mas precisamos ter o SDK primeiro. E aí, claro, eles já pensaram também na execução local, tanto com o Ollama e o Foundry local, tá? Dois pontos interessantes aqui, né? Se vocês já viram meu conteúdo aqui sobre o Ollama, né? Vocês sabem que eu gosto bastante do Ollama, tenho testado bastante coisa dentro do Docker agora também, que suporta a execução dessas LLMs, né? Dos modelos ali. Também é bacana, vale a pena testar, mas o Ollama acho que ele está mais consolidado ali, então faz todo sentido a gente ter essa execução local, ter esse suporte aqui, mas eu acho que isso a gente já tinha dentro do Extensions AI, então não é nada novo aqui, né? O Ollama tem um pacote sensacional para o .NET, que é o Ollama Sharp, que permite a gente interagir ali com o Ollama de uma forma muito tranquila. Então não tem nada novo nessa parte, mas o Foundry, tá? O Azure AI Foundry, ele é uma stack de IA, uma stack de infraestrutura plugável, né? Então você pode chegar na sua empresa e colocar o Azure AI Foundry e daí você tem acesso a esses modelos, né, do OpenAI, de outros players ali, só que dentro da governança, passando por regras do seu AD, por exemplo, né, com os dados ali dentro da sua empresa. Esse eu acho que é um produto muito chamativo da Microsoft e sensacional, porque todo mundo que eu faço consultoria ali tem a preocupação em relação aos dados, tá? E o Azure AI Foundry, ele até, né, lógico, existem outros ali, mas o que eu mais conheço, que eu mais trabalho, é esse aqui, que é uma camada muito plugável de AI. Então você chega e você literalmente pluga ali, você já tem acesso ao Active Directory, né? Agora é o Entry, não é mais Active Directory, mas você já tem as integrações, você já tem toda a parte de governança, você já tem tudo ali dentro da empresa. Então, para a empresa é muito mais fácil, principalmente para uma empresa grande, que é difícil de controlar, tá? E agora a gente tem a possibilidade de rodar o Foundry local, ele tem um emulador local também, né? Muita coisa do Azure a gente consegue ter local através de emulador, né? Como storage, functions e vários outros itens, né? Com o Foundry não é diferente, a gente consegue ter ele rodando local aí também, tá? Bem legal, através de um CLI, é facinho de instalar também. E aí ele permite, claro, a gente testar, né, esses prompts e agentes localmente, realizar ciclo de ajuste rápido, não precisar, né, nem preciso dizer que não dá para ir para produção para testar em produção, né? A gente tem que ter uma forma de testar ele localmente, tá? Então é bem legal e também, de novo, né, acho um ponto importantíssimo eles trazerem isso aqui, principalmente a parte do Foundry aqui, que acho que fortalece muito o produto deles. Depois eles pontuaram também algumas coisas como respostas estruturadas, né? Então você tem uma estrutura única de resposta aí. Acho que isso aqui também já choveu numa olhada, já estava dentro do Extensions AI. E RAG aqui, né? Então, além de agentes, a gente tem a questão muito da dependência de RAG, tá? Estão trabalhando numa frente aqui chamada de Microsoft Extension for Data Injections, né? Ingestion, né? Que é a ingestão de dados aqui, que faz toda essa parte do RAG. E eu acho que parte disso daqui, né, parte do RAG, ele também ficou um pouco para trás no .NET em si, por conta das dependências ali do SQL. Dependência não, né, mas por conta do SQL Server, né. O SQL Server 2025, ele veio com muitos recursos ali que favorecem o RAG, né. Muitos recursos que o Postgres tinha anteriormente, né, já tinha um bom tempo. Tanto que as lives que eu fiz aqui, eu fiz com Postgres, porque o SQL Server ainda não suportava, tá? Então no SQL Server 2025 a gente teve boas atualizações ali, que colocaram ele de volta na visualização aqui para bancos para IA, tá? Que o Postgres tá dominando, né, no momento, tá? Mas eu conheço várias empresas que usam o SQL Server, que optam e gostam por SQL Server, tem já tem muito conhecimento sobre SQL Server, não compensa ir para Postgres, né? Então a primeira opção de muitas empresas que eu trabalho sempre é o SQL Server, tá? Então eles estavam indo para Postgres porque realmente o SQL Server não suportava uns tipos de dados. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Mas agora com esse suporte, né, faz todo sentido aqui voltar para SQL Server. E acredito que eles vão atualizar não só esse MED aqui, né, esse Data Ingestion aqui, Extensions for Data Ingestion, mas eles vão atualizar a cadeia toda do SQL Server, que se a gente for olhar, toda vez que a gente usa o Entity Framework, por exemplo, né, a gente está usando o Microsoft Data SQL Client por baixo dos panos, né? Então a gente tem um Microsoft Data SQL Client, que é uma extensão para
acesso ao SQL Server, né, nativa aí da Microsoft, criado pelos engenheiros da Microsoft, e que ela faz esse acesso, provê esse acesso a dados para a gente, né, o Entity Framework está numa camada acima. Então acho que eles vão precisar atualizar lá o SQL Client, para que a gente possa ter acesso a esses novos dados, né, e depois, né, na verdade isso daqui já está, né, funcionando, tá, gente? Porque a gente já tem boas novidades aí. Eu não sei se tudo do SQL Server, tudo que eu vou falar nos próximos vídeos do SQL Server, já está dentro do Entity Framework, mas tem vários itens lá que já estão. Suporte a JSON, inclusive com consulta ali nos nós dos JSON, a parte de vetores, já, né, tá tudo pronto, tá lá, tá? Mas, de novo, tem bastante coisa, bastante novidade. Não sei se todas já estão inclusas no SQL Client, tá? Mas, enfim, vai vir porque é o coração aí da Microsoft SQL Server também. E aí, por fim, né, eles já vão trazer aí alguns templates prontos, né? Então, provavelmente isso aí vai entrar como uma categoria lá dentro dos projetos no .NET. Então, quando a gente for criar um novo tipo de projeto, a gente vai conseguir criar ali um projeto do tipo MAF, né, Microsoft Agent Framework. E já vamos ter alguns templates para escolher ali dentro, o que é bem legal, que a gente pode já selecionar aí, quer criar um MAF com Azure OpenAI, com GitHub Models, né, local com Foundry ou local com Oliama, tá? Então ele já traz ali tudo pra gente pré-configurado. E é legal também a gente já ter uma base, né, ter uma ideia ali dos projetos. Embora o projeto final eu gosto sempre de criar do zero ali, né? Mas é legal que a gente tenha um template para orientar a gente, para ter pelo menos os primeiros passos ali, né? Claro, incluir o Aspire já nesse projeto, né? E principalmente aqui boas práticas, porque é algo relativamente novo, né? Então, como que a gente vai integrar isso dentro da nossa arquitetura, né? Como que a gente vai integrar isso dentro do nosso ambiente de desenvolvimento, das nossas aplicações ali, né? Então, também já estou estudando um pouco disso. Já tenho uma ideia, mas eu queria ver também esses templates aqui, queria ver isso rodando, para ver se minhas ideias batem ali, né? Ou se não tem algo que eu deixei de pensar, algo que ficou de fora ali. Mas então é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Esse é um resumão aí da stack de IA no .NET, da situação atual. Tem muita coisa chegando, né? Talvez até a liberação desse vídeo aí já tenham novidades, mas tendo, eu vou trazer coisas novas aqui para você. Se você ficou comigo nesse vídeo aqui até agora, claro, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e marcar o sininho aí para receber todas as nossas notificações de vídeo, né? Se você quiser receber também todo o nosso conteúdo diretamente no seu e-mail, é só assinar a nossa newsletter aí, você já vai receber todos os artigos que eu escrevo aí direto na sua caixa, tá? E claro, quiser participar e conversar comigo e com outros alunos, estamos lá no WhatsApp, temos uma comunidade lá dentro com vários grupos para você discutir sobre C Sharp, .NET MAUI, Blazor, ASP.NET, Backend, arquitetura de software e um monte de outros itens, tá? E nem preciso falar que se você quiser aprender .NET do zero ao profissional, com um guia de estudos, sabendo como estudar, quando estudar, onde estudar, quantas horas por dia estudar, dependendo do seu nível, a gente já tem tudo isso classificado. Suporte via WhatsApp, eventos online ao vivo exclusivos, né? A maioria dos materiais todos comigo, tá? Você vai ser premium aí do Balto.io, o link também tá aqui na descrição do vídeo para você vir aí fazer parte do nosso grupo premium, né? E tem um grupo premium aí onde você tira dúvidas direto comigo no WhatsApp, a gente bate um papo, tô todos os dias por lá, tá bom? Mas me conta aí agora o que você achou dessas novidades, dessa baguncinha aí que tá rolando com a stack de IA no .NET. Você acha que eles estão rumando pro lugar certo? Você acha que eles estão rumando pro lugar errado? Deixa aí nos comentários. Sua opinião é muito importante pra gente fomentar esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.